uma vida em comum. Parece uma frase utópica, considerando a individualidade dos nossos dias. Mas você já parou para pensar o que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito de comunhão? É justamente sobre isso o nosso devocional de hoje. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, a ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo, a compartilhar os vídeos do canal com os seus familiares, com a sua lista de contatos. Isto nos ajuda a crescer. E levando estas meditações para mais pessoas, você nos ajuda também a ajudar mais pessoas. Eu conto com a sua ajuda e com a sua participação. Ter uma vida em comum não é uma utopia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós perceberemos como são muitos os textos que nos dão este entendimento. Em Colossenses capítulo 3, verso 15, o apóstolo Paulo afirmou assim: cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo. Vocês foram escolhidos para viverem juntos e em paz. O Salmo 133, verso 1, nos diz algo interessante a respeito de comunhão. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A Bíblia chama este compartilhamento de vida, esta experiência mútua de autoajuda, de ajudarmos uns aos outros, de comunhão. Em Mateus capítulo 18, verso 20, Jesus afirmou assim: pois onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu também estarei. A palavra de Deus nos encoraja a termos uma caminhada compartilhada. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É o que lemos em Eclesiastes capítulo 4, verso 9. A comunhão é algo não apenas desejável, mas necessário para o nosso desenvolvimento. E quando nós pensamos em comunhão, inevitavelmente, biblicamente falando, nós somos levados a pensar a respeito da igreja, da comunidade onde Deus tem nos colocado para servi-lo. E pensar em comunhão é também pensar em desenvolvimento compartilhado. A comunhão ou na comunhão verdadeira, nós aprendemos sobre autenticidade. Nós aprendemos a viver uma vida autêntica. Tiago, capítulo 5, verso 16, diz o seguinte a respeito de ajuda mútua: portanto, confessem os pecados uns aos outros e orem para que sejam curados. Na primeira carta de João, capítulo 1, versos 7 e 8, João disse assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns para com os outros. E o sangue da morte de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos uns aos outros. Esta comunhão, chamada igreja, nos permite sermos autênticos para com Deus e uns para com os outros, contando com a ajuda e com a oração dos nossos irmãos, podendo confessar os nossos pecados e contar com o auxílio daquele que, assim como nós, é também um pecador necessitado da graça de Deus. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram também reciprocidade. O ato de dar e receber, ajuda mútua. Vivemos dias onde se prega uma individualidade levada ao extremo.
Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos esta orientação de que é bom vivermos juntos, de que é bom ajudarmos uns aos outros. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 25, o apóstolo Paulo afirmou assim: a forma em que Deus estruturou os nossos corpos é o modelo para compreendermos a vida, as vidas reunidas como igreja. Todas as partes são interdependentes. É muito interessante quando nós olhamos para esta analogia que o apóstolo Paulo faz da igreja como sendo o corpo de Cristo, fazendo uma comparação com o corpo humano. Nós temos membros diferentes entre si, órgãos que cumprem funções muito específicas e todos são muito importantes. E embora eles sejam tão diferentes uns dos outros, eles exerçam trabalhos complexos e diferentes uns dos outros, eles são igualmente importantes. E embora diferentes, eles contribuem para um mesmo resultado: fazer com que o corpo cresça e se desenvolva de forma saudável. A Bíblia nos chama a esta vida em comunhão, em primeiro lugar, para que com esta comunhão nós possamos dar glórias a Deus. E em segundo lugar, para que nós possamos nos desenvolver juntos. Porque a dor de um membro é a dor de todo o corpo. Assim como a realização de um corpo é a realização de cada membro que faz parte deste corpo. Com a igreja, com esta comunhão, nós aprendemos a respeito de reciprocidade. Romanos capítulo 12, verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Honrem uns aos outros. Já no capítulo 14, verso 19, da mesma carta aos Romanos, Paulo diz assim: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. A verdadeira comunhão nos ajuda a entender o significado de compaixão. Gálatas capítulo 6, verso 2, diz assim: compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros, e desta forma obedeçam à lei de Cristo. Jó capítulo 6, verso 14, diz assim: um homem desesperado deve receber compaixão dos seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Nesta união, nesta comunhão, nós aprendemos a respeito de compaixão. E quando nós aprendemos a respeito de compaixão, nós também aprendemos a respeito de misericórdia. 2 Coríntios capítulo 2, verso 7, nos diz assim: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las, para que não sejam vencidas pelo desespero. Nós não encontraremos perfeição na igreja. Nós não encontraremos perfeição no corpo de Cristo, e a razão para isso é muito simples. Nós não somos perfeitos. Todos nós somos pecadores. No entanto, a despeito desta realidade, nós somos encorajados a termos uma vida em comum, a poder contar com os nossos irmãos, com pessoas que se incomodam com o nosso sofrimento. E por isso, nós somos por Deus habilitados a nos desenvolvermos juntos. É verdade, vivemos dias de individualismo, mas a palavra de Deus nos encoraja a termos comunhão com os nossos irmãos. Pense nisso. Pense se você tem tido esta experiência de comunhão.
se permita ter esta experiência na sua igreja local. Eu tenho certeza que você será profundamente abençoado por Deus por meio da vida dos seus irmãos. Reflita sobre isso. Por hoje é só. Me despeço aqui, lembrando você de se inscrever em nosso canal. Poxa, ficou até aqui? Se inscreva no canal, curta o vídeo. Isso nos ajuda bastante. É claro, eu desejo a você um ótimo dia, um beijo no coração e, é claro, um ótimo café com Bíblia para todos nós.